No Devocional Florescer de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de encerrarmos ciclos. Por isso que o tema desse devocional fala sobre a roupa que não nos cabe mais. E esse devocional não vai falar sobre a necessidade de fazermos uma dietinha para entrarmos em uma roupinha que ficou apertada nos últimos tempos. Como eu disse, esse devocional vai falar sobre os ciclos que precisam ser encerrados e a necessidade que nós temos de desfazer de roupas que não nos cabem mais. E quais roupas seriam essas? Essas roupas apertadas que podem muito bem ser simbolizadas como amizades que não nos cabem mais, como mesas de comunhão que não nos cabem mais, sobre amores, sobre escolhas que nós insistimos fazer o tempo todo, mas que também não nos cabem mais. Lugares de desconforto, aliás, lugares de conforto que se tornaram lugares de desconforto e nós nem percebemos o quão desconfortáveis nós estamos nestes lugares. E vamos falar também, até mesmo dos direcionamentos de Deus que um dia foram bênçãos nas nossas vidas, na temporada passada das nossas vidas, mas que para vivermos algo novo, no tempo novo de Deus, precisamos discernir as janelas transicionais do Senhor e entendermos que aquilo que um dia foi bênção, aquilo que no passado foi bênção, também precisa viver encerramentos de ciclos. O caso contrário, o que foi bênção pode se tornar um peso que nos paralisa para não avançarmos. Esse devocional, ele também vai falar sobre os novos tempos e sobre os processos que o Senhor nos submete antes de vivermos esses novos tempos. Esses tempos que oramos, que desejamos e que tanto ansiamos viver. Existe um processo antes do tempo novo. Talvez você, assim como eu, canta e clama ao Senhor aquela canção assim, que diz que eu quero viver algo novo. Mas na hora de viver esse algo novo do Senhor, estamos tentando trazer para a próxima temporada uma mudança de bagagem muito pesada, carregando para o novo tempo todas as roupas e móveis da temporada passada. Queremos muito, muito mesmo viver algo novo, mas não sabemos desapegar do algo velho. Ah, Ju, então quer dizer que eu tenho que abrir mão de tudo na minha vida para viver algo novo? Talvez tudo não. Mas de algumas coisas específicas, isso é com certeza. Quero compartilhar com vocês uma história muito pessoal. Minha mãe que não me ouça dizer isso. Minha mãe é uma peça rara. E ela tem uma fé, assim, incrível. Eu admiro muito a fé da minha mãe. Mas ela tem um defeitozinho. Por muitas vezes, Deus deu a ela direções específicas do que fazer, onde ir e como plantar sementes. E ela obedeceu à voz de Deus, o direcionamento de Deus, certinho, que é muito ótimo. Mas, porém, por ter sido a voz de Deus direcionando a minha mãe, ela pensava que aqueles direcionamentos do Senhor eram eternos sobre a vida dela. E por muitas vezes a minha mãe perdeu grandes oportunidades de crescimento, embora ela tivesse uma vida de muita fé, de uma oração muito contínua e constante, nitidamente ela perdeu grandes oportunidades de transicionar de um tempo para o outro, porque ela ficava presa nas mesmas direções que o Senhor tinha dado para ela. Então, por muitas vezes, na própria empresa da minha mãe, o Senhor dava para ela um direcionamento, mas era necessário com que daqui a algum tempo ela tomasse outro posicionamento, mas ela permanecia ali, tendo o mesmo comportamento, com a mesma mentalidade, porque ela pensava assim, se foi Deus que disse, ele disse, pronto e acabou. Ela era muito obediente em cumprir as ordenanças do Senhor, mas também era muito cabeça dura para entender que em alguns momentos ela precisava buscar em Deus outros posicionamentos. E eu cresci repetindo os mesmos comportamentos da minha mãe, pensando que os direcionamentos do Senhor eram eternos. E nós precisamos entender que existem direcionamentos que vêm do Senhor, que são temporais e atemporais para as nossas vidas. Os direcionamentos temporais são os direcionamentos que vão mudando a cada nova temporada das nossas vidas. Exemplo, uma porta de emprego que Deus abriu para você em uma empresa. E não significa que você vai ficar para sempre neste lugar. Mas daquele emprego por diante, Deus te dará novos direcionamentos até que você chegue em um emprego melhor. E durante esse processo todo que você vai vivendo, de mudanças, de ciclos, de temporadas, Deus vai te moldando, Deus vai te preparando, te enraizando para viver algo novo.
Então, se você fica preso naquele primeiro emprego pro resto da sua vida, porque foi Deus que abriu essa porta, você pode estar correndo um grande risco de ficar ali parada para sempre. Existem também os direcionamentos atemporais, que são os direcionamentos do Senhor, que esses sim não vão variar, esses sim não vão mudar. São os direcionamentos atemporais que são propósitos de Deus e que é como o caráter de Deus é imutável. Passe o tempo que passar, é aquela palavra do Senhor e pronto. O nosso propósito de vida é um direcionamento atemporal, mas os nossos processos são temporais. E nós precisamos estar atentas justamente à voz do Senhor para não perdermos os times de mudanças de direcionamento, para não ficarmos em lugares de processos pensando que ali é o descanso do propósito. E muitas de nós temos exatamente essa dificuldade. Até sabemos que um lugar é um processo, mas na hora de abrir mão daquele lugar, daquela situação, daquela escolha, daquela condição, nos agarramos ao que é temporal com todas as nossas forças. E queremos carregar aquilo que é para ser um processo, um tempo determinado e com prazo de validade para a nossa vida. Nós queremos carregar aquilo para toda a nossa vida, levando aquilo que é para ser encerrado de ciclo para as outras fases das nossas histórias. E o resultado disso é que ficamos paralisadas, não avançamos, não conquistamos, não conhecemos o algo novo que tanto oramos, não descobrimos a novidade de vida porque o que queremos levar é muito pesado. E ainda assim olhamos para Deus e perguntamos: uai, Jesus, o Senhor se esqueceu de mim? Mas a verdade, amadas, é que Deus não esqueceu da gente. Mas acontece que com essa mala enorme, com esse caminhão de mudanças que nós queremos carregar para outra fase das nossas vidas, nós não conseguimos sair do lugar. E essa mudança toda, esse caminhão todo de bagagens do passado, não nos dá acesso livre para a próxima temporada. Então, o que acontece? Deus vai nos apertando ali, nos apertando aqui, até que de fato possamos nos render e dizer: Deus, eu te entrego tudo. Senhor, eu abro mão do que é que está me impedindo de viver os seus propósitos. Deus, eu entendi que esse comportamento meu precisa passar pelas suas mãos, porque essa soberba, porque esse medo, esse orgulho, esses planos que eu fiz não me servem mais. Esse emprego não me serve mais, esse grupo de amigas não me serve mais, esse ministério, polêmico falar isso, mas muito necessário, esse ministério não me serve mais, essa roupa não me cabe mais. Por isso que Deus vai nos apertando até entendermos que aquela roupa não nos cabe mais e que precisamos de um novo revestimento, de uma nova roupa. A cada nova temporada, uma nova unção de Deus será liberada sobre as nossas vidas. E essa unção é uma capacitação, é uma nova ousadia, é uma necessidade de um novo comportamento, é um ajuste em nosso temperamento, ou até mesmo um olhar mais maduro para as nossas relações e funções. Por isso, uma roupa velha, que já estamos acostumadas a vestir, uma roupa que já estamos acostumadas a ser, a fazer, por mais que seja mais prática, tem um momento na nossa história que ela não se torna mais viável para nos fazer florescer em uma nova temporada, para nos fazer florescer em novas funções e responsabilidades. Existe algo que pouco é falado na nossa história, mas é muito necessário ser falado na nossa história, que são os encerramentos de comportamentos que nós temos, das nossas mentalidades, dos nossos temperamentos. Às vezes, nós como mulheres temos temperamentos muito desajustados daquilo que Deus quer que nós sejamos. Ou então nós temos pensamentos, sentimentos que acabam refletindo em nossas atitudes, que são pura simbologia de mulheres imaturas. E existe um momento que nós precisamos chegar diante do nosso espelho da vida e falar assim: eu encerro esse ciclo. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais ser essa soberba em forma de ser humano, eu não quero ser mais essa pessoa grossa.
Eu não quero mais ser essa pessoa que tudo que vão falar comigo, eu dou patada, eu sou estressada e fico dizendo para as pessoas que eu sou assim mesmo, que eu nasci assim, eu vou viver assim para sempre, quando na verdade o evangelho fala de uma transformação. Conheci Jesus e eu sou uma nova criatura. Isso não significa que eu tenho que ser uma mulher boba, uma mulher que aceita tudo, mas eu preciso ser uma mulher que vou me ajustando ao longo do tempo. E isso significa que eu preciso encerrar os meus próprios ciclos, ciclos repetitivos dentro de mim, de comportamentos que não me fazem ser a imagem e semelhança de Deus. A verdade, amadas, é que o Senhor quer nos revestir de poder para uma nova temporada. Através de uma roupa nova, de um revestimento espiritual novo, de uma roupa de maturidade que vai nos dar acesso a lugares de propósito. Nós precisamos dessa roupa nova que o Senhor quer nos dar, porque é necessário e suficiente para nos dar coragem para avançarmos rumo às orações que nós estamos fazendo. O nosso erro é querer viver a próxima temporada das nossas vidas com a mesma roupa da temporada passada, com a mesma unção da temporada passada, com as mesmas bagagens das experiências passadas. Se você é uma mulher com seus 30 anos, eu tenho certeza que quase nenhuma roupa, ou praticamente nenhuma roupa dos seus 15 anos te serve mais. Então, muitas vezes, o nosso erro é querer continuar enfiando a nossa vida nas roupas apertadas, quando, na verdade, o Senhor quer nos ajustar e nos dar uma nova roupa. Por isso, nós precisamos falar dessas roupas que não nos cabem mais. Por isso, nós precisamos entender a importância dos encerramentos de ciclos para ativarmos profeticamente a unção que o Senhor derramará sobre nós, nos capacitando para o algo novo que tanto oramos. Nesse devocional de hoje, eu quero ler 2 textos e oro muito, muito mesmo, para que o Senhor Jesus te faça entender ambos os textos como um destravar na sua alma. Que o Espírito Santo de Deus aponte dentro de você um novo destino através da palavra de Deus. Afinal, quando Deus fala algo com a gente, quando Deus fala, algo que estava morto dentro de nós se torna vida. E o primeiro texto que eu quero ler para vocês está em Isaías 43:19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo, amadas, é um lugar solitário. É um lugar que não passa nada e nem ninguém. O Senhor fala nesse texto que vai colocar rios em um lugar deserto. Vai colocar rios em um lugar onde ninguém passa, onde não há vida nesse lugar. E se vai começar a passar água nessa terra, vai começar a crescer vegetação, vai atrair animais. Aquele lugar vai ter sinal de vida, porque o lugar que não tinha produtividade, Jesus faz ser próspero. Tá, Ju, mas o que é que os lugares desérticos têm a ver com as roupas que não nos cabem mais, que é o tema do nosso devocional? Eu quero usar uma figura de linguagem para que nós possamos comparar que existem momentos das nossas vidas, principalmente após os momentos difíceis, que são os momentos que Deus está nos ajustando, que preferimos ficar no mesmo lugar, vestindo o mesmo tipo de roupa, fazendo as mesmas escolhas, presas nos mesmos relacionamentos, e seja amoroso, seja relacionamento de amizade, fixadas nos mesmos resultados, continuamente tendo os mesmos comportamentos. Nós preferimos ficar parados no mesmo lugar do que nos adaptar, amadurecer e vestirmos a roupa certa para o novo tempo das nossas vidas. E não é que Deus se esqueceu de nós no meio do deserto, mas Ele está abrindo um novo caminho e nós que não estamos vendo. Ele pergunta: porventura vocês não estão percebendo? E a resposta que muitas de nós precisamos dar para Deus é: não, eu não estou percebendo, Deus. Eu não estou vendo. Porque eu estou preocupada demais com o meu passado, eu não estou vendo o caminho que Deus está abrindo no meio do deserto. Porque eu estou preocupada demais com o tempo que eu ainda não consegui encerrar, que eu não estou vendo o que Deus está fazendo na minha vida.
Porque eu estou apegada demais com os planos que eu fiz e que não consigo desapegar, que eu não vejo que Deus está abrindo novas portas. Porque eu estou preocupada demais com o lugar confortável que eu estou, que eu não consigo ver condições de sair deste lugar e ir para um outro lugar, o lugar que Deus está abrindo o caminho no deserto. Eu não estou vendo Deus abrir novas oportunidades na minha história porque eu não quero sair do lugar que Deus me colocou. Um lugar que Deus me colocou antes, mas que agora é hora de encerrar esse ciclo. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês neste devocional está em Mateus 9,16, que diz assim: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres se arrebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres e nem os vinhos. Essa é uma parábola dupla que o Senhor Jesus contou. E nessa parábola fala que o tecido novo não pode ser remendado junto com o tecido velho. O tecido novo é mais forte, resistente. Se você coloca ele junto com o tecido velho, temos dois problemas. O primeiro problema é que os tecidos não se condizem. Um tem a cor mais viva, o outro já foi lavado várias vezes e está desbotado. Você pega uma roupa que já lavou algumas vezes e põe do lado de uma roupa nova e fica clara a diferença entre as duas. Quantas vezes eu usei uma calça jeans achando que ela era nova, até que eu coloquei ela do lado de uma calça que realmente era nova e fui perceber que a calça tinha ficado velha. E que eu nem estava arrasando tanto assim como imaginava com aquela calça que eu achava que era nova, mas que na verdade já estava velha. Somente quando as duas estavam uma do lado da outra, ficou claro a percepção que a calça velha não deveria ser usada em certas ocasiões mais porque ela tinha desbotado. E é assim com as nossas vidas. Nós só temos percepção do novo e do velho, desse contraste entre os dois, quando Deus nos dá essa revelação. Quando Deus abre um caminho no ermo, no meio do deserto e nos aponta para um novo lugar, e aí você começa a entender que aonde você está é um tecido velho. E essa revelação vem de várias formas. Ou Deus começa a colocar a gente em situações de incômodo na estação atual. Vamos ficando desconfortáveis na roupa que não nos cabe mais. E então começamos a sentir a necessidade de viver mudanças, mesmo sem saber qual é essa mudança e como viver essa mudança. Somente quando Deus fala que o que estamos vivendo é passado, é tecido velho, e quando Ele fala que o que Ele quer que a gente viva é algo novo, somente quando Deus fala, somente assim, nós teremos essa percepção do velho versus o novo para tomarmos a decisão de sair da zona de conforto, encerrarmos aqueles ciclos e irmos para um novo tempo. Enquanto achamos que a vida que vivemos é, entre aspas, nova, nunca teremos noção do novo que Jesus quer realmente fazer na nossa vida. Por isso precisamos orar e muito para pedir ao Senhor para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. E é Jesus quem vai colocar na nossa vida atual a revelação do novo e nós vamos poder comparar entre nós, onde nós estamos para onde o Senhor quer nos levar. E por mais que você não entenda onde é que Ele vai te chegar, só de entender que o Senhor está abrindo um caminho no meio do deserto para que você passe. Isso sim já começa a gerar expectativa no seu coração. Deus está me apontando um caminho novo. Eu não sei onde esse caminho vai estar, mas eu sei que eu não posso mais ficar parado nessa zona de conforto que a minha vida está. Os sonhos do Senhor, eles são melhores que os nossos, porque Ele sim, sabe o que é melhor pra gente. E quando falamos de algo maior, eu não quero dizer sobre riquezas, não quero dizer sobre números, alcance, seguidores, engajamentos ou espaço geográfico gigantesco, porque muitas vezes sonhamos muito grandes,
mas não sonhamos os sonhos de Deus. Como eu disse, os sonhos do Senhor são bem melhores do que o nosso, porque Ele sim sabe o que é feito sob medida para cada uma de nós. Muitas vezes eu quis ser grande na minha profissão, conquistar muitas coisas, ser assim consagrada, receber troféus, mas o plano de Deus era maior que o meu. Embora os planos do Senhor não tivessem a projeção de sucesso que eu queria viver, os planos dele sim sabia como me alegrar sem me tirar do propósito, sem me tirar do grande propósito dele. A minha projeção era grande, mas o sonho dele era maior. O segundo problema que temos em relação a esses tecidos é que o tecido novo, ao ser costurado com um tecido velho, que tem uma resistência bem menor, é que quando os dois se unem, ali na hora de lavar, ou até mesmo na hora do uso daquela roupa ou daquela colcha, por exemplo, a tendência é a parte mais velha ir cedendo, até se desfiar, descosturar ou rasgar. O tecido novo é duro, enquanto o tecido velho é sensível. Qualquer movimento brusco, o tecido velho se rompe. E o que eu acho incrível nessa parábola é que Deus não desfaz nem do tecido velho e nem do tecido novo. Não existe tecido certo ou errado. Eles apenas não se condizem. E nós precisamos exatamente dessa percepção de não querer costurar ideias novas com ideias antigas. Não querer costurar lugares de novidade com lugares sem altas expectativas. Nós não podemos querer costurar cursos novos em um empreendimento que não aceita novidade e por aí vai. Mas nós precisamos entender também que, apesar do Senhor nos separar como tecidos novos, Ele ainda entende as limitações do tecido velho e valoriza aquela roupinha muito bonita. Porque muitas vezes na vida, nós também seremos o tecido velho e vamos ver pessoas sendo costuradas em outro lugar e não ao nosso lado. Assim também Jesus fala do vinho novo. Vinho novo no odre novo. Vinho velho no odre velho. Jesus também não faz a comparação entre os dois vinhos, dizendo qual sabor era melhor. Mas ele deixa claro sobre o processo de fermentação. No odre velho, o vinho novo em processo de fermentação iria romper os odres e seria desperdício. O vinho novo, ele vai liberando gases com o tempo e vai esticando o couro do odre. Então, se o odre estiver velho, ele estoura. Os odres, eles eram, como que eu posso dizer, recipientes, né? Feitos de peles de animais. Por causa da elasticidade do couro, as pessoas utilizavam aquele material no processo de fermentação do vinho. O vinho novo ele era colocado dentro dos odres, mas na medida que ele fosse fermentado, a pressão aumentava e esticava os odres. Um odre velho ele já havia sido dilatado ao máximo e não possuía mais elasticidade. Então, ele não possuía mais elasticidade para o novo processo de fermentação, né? Então, como eu disse, um vinho novo posto ali, colocado no odre velho, seria desperdício. Era colocar o vinho novo, todo fermentadíssimo, naquele lugar que já tinha vivido a sua fermentação, e o odre iria se rachar. O odre iria romper o couro. Apenas os odres novos que conseguiam suportar o processo de fermentação do vinho novo. Ou seja, tempos diferentes exigem odres novos. Unção diferente, responsabilidade diferente, sonhos novos exigem processos novos. Se você quer viver um sonho novo no odre antigo, alguma coisa vai romper. Alguma briga vai acontecer. Algum desperdício vai ser um grande prejuízo. Mas também precisamos lembrar que os vinhos mais antigos, os vinhos velhos, são excelentes. Ou seja, encerrar ciclos. Isso é muito importante de nós entendermos, amadas. Encerrar ciclos não significa que aquele velho ciclo é ruim, é amaldiçoado, que foi uma perda de tempo ficar naquele lugar, que é algo que você precisa sair praguejando, trancando as portas. Nunca. Encerrar ciclos não é sair de um lugar como se você nunca precisasse daquele lugar para nada ou que fosse uma perda de tempo na sua história. Nunca.
Apenas reconheça que o vinho velho tem a sua excelência, tem a sua função, tem a sua responsabilidade. E que no odre velho você fermentou e cresceu muito, amadureceu muito, aprendeu muito, mas que chegou o momento de você viver uma nova fermentação. Eu costumo falar que encerrar ciclos não é sobre sair fechando portas, criando inimizades, falando mal das pessoas, sendo ingrato, arrancando raízes, falando mal do ciclo passado, porque agora sim você está melhor. Pelo contrário, quando Jesus nos ensina a encerrar ciclos, aliás, quando é da vontade do Senhor o encerramento de ciclos, Ele mesmo nos dá um senso de gratidão e desapego na mesma proporção. Gratidão porque você consegue olhar para o odre velho, para o ciclo do passado e enxergar Jesus te forjando. Você consegue olhar para trás e ver o quanto você amadureceu, o quanto você conheceu pessoas que eram necessárias para a sua vida, o quanto Deus usou pessoas e situações para te ensinar coisas assim de extrema necessidade que você vai precisar e muito na próxima temporada da sua vida. Você olha para trás e vê coisas que você vai sentir saudade, você vai ser grata, mas que você não vai ficar presa na necessidade de viver aquilo de novo, porque Deus também vai te dar uma sensação de desapego. Você vai sentir alegria, até mesmo dos momentos ruins que aconteceram, mas não vai mais se ver lá, não vai se sentir vestida com as roupas que te impulsionam a voltar para trás. Você vai estar vestida com novos tecidos, sendo vinho novo, exercendo a sua fermentação em um novo lugar, em um novo odre. O que passou será um caminho, será parte de um processo que você precisava viver e que você vai levar para toda a sua vida, mas que não mais faz parte da sua vida. Essa sim é a graça dos ciclos encerrados na presença do Senhor. Talvez você vai chorar, vai sentir saudade, vai dar um apertozinho no coração na hora de se decidir, mas tudo, desde o choro até a saudade, tem prazo de validade para passar. Choramos e sentimos saudade porque somos seres humanos, dotados de sentimentos, e não chorar por algo que fez parte da sua história é até preocupante. Mas o choro, amadas, o choro e a saudade devem ser parte da despedida e não o luto eterno. E existem muitas pessoas presas nesse luto eterno porque precisaram encerrar um ciclo de suas vidas e estão assim, parecendo que a alma morreu porque teve que sair de algum lugar, porque teve que encerrar um relacionamento. E estão perdendo grandes oportunidades de experimentar o novo do Senhor, porque ao encerrar o ciclo passado, encerraram com a alma enlutada. E não com a sensação de gratidão e desapego. Qualquer coisa quer voltar para trás, qualquer coisa já começa a se comparar, mas lá com a pessoa do meu passado era muito melhor. Fulano, lá em 1990 era diferente. Meu antigo namorado era mais romântico, mas o ciclo encerrou porque ele era violento. Ah, mas o meu emprego lá em não sei em qual empresa eu era feliz e não sabia, mas nem lembra que o chefe era opressor. Ou seja, muitas vezes quando nós encerramos ciclos com a alma enlutada, temos a tendência de nos comparar, de ficar comparando o tempo atual com o tempo passado, somente focando no que foi bom e esquecemos do motivo pelo qual nós tivemos que encerrar aquele ciclo. E esse apego ao velho, vamos costurando tecido novo em tecido velho. Duas coisas que não combinam, duas coisas que não valorizam nenhum e nem o outro. Ambos com suas importâncias, mas juntos não florescem novidade de vida da parte de Deus para as nossas vidas. Existe uma necessidade muito grande, amadas, de encerrarmos ciclos, mas encerrarmos ciclos direcionados pelo Senhor. Sair de um lugar direcionado por Deus, levantar de uma mesa direcionada por Deus, trocar de vagão na estação certa, porque às vezes, se sairmos antes do direcionamento de Deus, podemos parar em lugares errados. Ou também, se não sairmos quando Deus nos direcionar, que é a hora de sair, podemos nos paralisar em lugares errados também. Ou seja, os dois extremos de desobediência faz com que a gente vá parar em lugares errados. O nosso grande desafio é ouvir atentamente a voz do Senhor, nosso Deus. Como diria lá em Deuteronômio 28, quando a palavra do Senhor nos diz assim: se vocês obedecerem à voz do Senhor, o seu Deus,
e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje eu dou a vocês, o Senhor os porá acima de todas as nações da terra. Ou seja, existe uma bênção para aqueles que obedecem. O caminho da bênção e da maldição, que também pode ser o caminho da novidade de vida ou o caminho da vida paralisada, o segredo, desse caminho de um versus o outro está exatamente em ouvirmos a voz do Senhor nos direcionando para a vontade dele. E essa vontade do Senhor, muitas vezes, antes de viver um tempo novo, vai nos apontar um direcionamento para encerrarmos ciclos e vivermos transições de um lugar para o outro, de um tempo para o outro. E é da roupa que não nos cabe mais para o novo revestimento de Deus que existe um processo precioso que só acontece no secreto. Amadas, direcionamentos de ciclos que precisam encerrar e direcionamentos de um novo destino que o Senhor quer nos apontar, nasce do secreto. Nós precisamos gerar tanto a coragem para encerrarmos ciclos, quanto a ousadia para chegarmos no novo tempo, no nosso secreto. E é nesse secreto, entre os processos do Senhor que vai nos afunilando o tempo todo, é que nós vamos vivendo as coragens que nós precisamos ter para tomar as decisões certas. Porque é ali no secreto que Deus vai nos vestindo de roupas novas para o novo tempo. E também nos ensinando a desapegar das roupas que não nos cabem mais. Ali no secreto nós vamos entendendo o que nós precisamos abrir mão. E isso inclui muito abrir mão de comportamentos imaturos, de posições que nós temos e que nos permite ficar o tempo todo em cima do muro. Nós precisamos encerrar o ciclo do ficar em cima do muro. Nós precisamos encerrar ciclos de pensamentos baseados no que eu quero, no que eu penso, no que eu fiz, no que eu sonhei, mas eu quis esse cargo, eu quis esse curso, eu construí tal legado. Mas se você construiu tal legado e é hora de encerrar aquele ciclo, não apegue àquele legado. Na lógica humana, passar do velho para o novo é apenas uma questão da noite para o dia, ou do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Mas na lógica de Deus, nada acontece do nada. Na lógica de Deus, passar do velho para o novo é sinônimo de processo no secreto. O novo tempo é gerado no coração de Deus e do coração dele para os nossos corações, mas o Senhor só revela o novo para nós se nós estivermos no secreto. Sabe as faxinas que a gente faz no nosso guarda-roupa? Quando você se tranca no seu quarto, aumenta o volume do som, pega um paninho e um lustra-móveis, uns sacos de lixo e começa a tirar tudo para fora do guarda-roupa. Depois vai lá, limpa. Depois separa as coisas para jogar fora, depois separa as coisas que vai doar e finalmente escolhe as coisas que vão voltar para o guarda-roupa. Só que dessa vez as coisas que você decidiu que vão ficar no guarda-roupa, elas vão ficar ali em seus devidos lugares, organizadas. E é bem isso que Deus quer fazer com a gente. Que possamos trancar as portas dos nossos quartos e deixar com que Jesus faça essa faxina em nós. Que ele separe as coisas velhas das novas, das coisas que vamos doar, das coisas que vamos jogar fora. Nós devemos deixar Jesus organizar o que vai ficar guardado e somente ele vai saber como organizar as nossas bagunças. E mesmo que o nosso guarda-roupa da vida fique vazio ou com quase nada, que o Senhor nos tire o medo de deixar os espaços vazios para o novo entrar. Quantas vezes eu olhava para o meu guarda-roupa amontoado de coisas bagunçadas e eu pensava que estava cheio de roupa, cheio de coisas no guarda-roupa, e quando arrumava percebia que quase não tinha roupa, aquela síndrome da mulher, não tenho roupa. E o meu guarda-roupa antes estava todo desorganizado e me dava a impressão de que estava cheio. Assim é a nossa vida. As nossas desorganizações nos passam a impressão que estamos cheias de acúmulos, mas na verdade nós estamos somente com a vida desorganizada. E precisamos nos organizar para deixar o espaço para o novo. É por isso que é Deus que tem que dizer para cada uma de nós o que é que precisa sair desse guarda-roupa, o que é que precisa ser doado, o que é que precisa ser colocado para dentro de novo, mas desde que seja colocado,
ali dentro de novo de forma organizada. E isso vai exigir de cada uma de nós uma autoavaliação necessária das roupas que não nos cabe mais, e eu não estou falando de guarda-roupa. Nós precisamos abrir mão, amadas, daquilo que um dia fez parte de nós, daquilo que fez parte da nossa rotina, das nossas vidas, para então florescermos em outra estação. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3:1 que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a nossa vida é feita de fases e fases. E essas fases que vão acontecendo, nós não podemos e nem devemos nos apegar a essas fases como se elas fossem destino. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade em encerrar ciclos na minha vida. Como eu disse, eu comecei a repetir os mesmos comportamentos da minha mãe. Hoje, depois de muito aprender com o Senhor, depois de muito sofrer com os encerramentos de ciclos que eu precisei viver assim, com livre e espontânea pressão, depois de aprender com o Senhor sobre a necessidade e a importância de encerrar ciclos, eu já sou muito mais desapegada. A minha grande dificuldade hoje, eu quero confessar essa dificuldade para vocês, não é nem tanto mais com o apego do passado, mas é entender exatamente o que é que eu devo abrir mão. Mas antes eu perdi muitas oportunidades de viver coisas novas, justamente porque era apegada ao cômodo, ao conhecido, e queria levar tudo e todos numa bagagem que muito mais me paralisava do que de fato me estimulava a avançar. Fui apegada a amigos, a amores, a lugares e até escola. Na adolescência, eu precisei trocar de escola. E eu lembro que eu fiquei chateadíssima dias com a minha mãe, porque ela queria me trocar de escola. Cheguei na outra escola emburrada, querendo matar tudo e todo mundo. Na verdade, eu queria levar os meus colegas da antiga escola para a escola nova. Mas algum tempo depois, que passou essa fase de adaptação, eu estava amando viver as experiências daquele novo lugar. E mais ainda, hoje eu tenho muito mais contato com as pessoas que eu fiz amizades no novo lugar do que de fato com os amigos que eu pensei que seriam para sempre e queria levar eles para a próxima temporada. Ou seja, nós realmente não temos noção nenhuma do que Deus sempre nos prepara quando Ele abre as janelas de transições de tempos em tempos. Mas voltando ao assunto, falando novamente das minhas dificuldades, eu ficava por muitas vezes e muito tempo presa em situações, lugares, projetos, ideias e até mesmo amores. Ficava muito mais tempo do que o necessário, porque primeiro eu não entendia quando era hora de encerrar ciclos e porque geralmente me via muito apegada às pessoas, à rotina, às situações que pareciam que se eu me separasse daquele ciclo eu morreria, que eu não teria sentido na minha vida. E aí houve a necessidade da intervenção das poderosas mãos do Senhor, praticamente me esmagando, me afunilando, me apertando daqui, me apertando dali, até que de fato eu entenda, se for necessário nos dias de hoje ainda, que era hora de fazer as novas escolhas e encerrar aquele ciclo. E muitos ciclos mesmo. Eu encerrei assim com a minha alma enlutada. Eu encerrei e fui para a próxima temporada com a minha alma desejando voltar. E foi com a maturidade, sabe, com o tempo, quando eu comecei a desenvolver relacionamento com Deus, que eu confiava nele, Senhor, já que é para encerrar, alivia os fardos, eu entrego nas suas mãos e me leva para um novo tempo. Deus, ele vai nos submetendo a uma tensão gerada no nosso interior, que os nossos corações começam a queimar, assim, numa frequência muito radical junto com o coração dele. E aí nós começamos a sentir esse desconforto com a roupa velha, a roupa que não nos cabe mais. E eu volto a dizer que eu não estou falando de uma roupa simples, e sim de uma mentalidade desajustada que começa a nos despertar para a necessidade de vestir novos pensamentos, novos comportamentos, novas experiências. E daí sim surge a necessidade de encerrar os ciclos, quando Deus vai ali nos tratando, nos trabalhando, nos apertando, e o nosso coração começa a sentir aquele desconforto, aí sim você começa a pensar, poxa, eu acho que é a hora de encerrar esse ciclo.
A roupa que não nos cabe mais, ela fala exatamente de um tempo de propósito cumprido e a necessidade de se vestir de poder de Deus para uma próxima temporada. Ninguém fica confortável em uma roupa que não nos cabe mais. E se Deus, ele já te vestiu com outra roupa, você não fica mais confortável em um lugar que não te cabe mais. Se Deus quer te levar para uma região mais gelada, ele vai te vestir com roupas quentes. Permanecer em um lugar ensolarado, que vai ser desconfortável com essas roupas de lã, vai fazer com que você ou ceda aquele lugar, a tirar o revestimento que Deus te deu, ou você realmente vai ficar tão desconfortável naquele lugar ensolarado com as suas roupas de lã, que você vai ceder a ser enviada para onde Deus quer te levar. Tem roupas que não nos cabem mais, e nós continuamos ali, remendando o tecido velho no tecido novo, por medo de tomar decisões necessárias que finalmente vão nos apontar um cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Amadas, para cada temporada das nossas vidas há um propósito específico de Deus, ou seja, para cada tempo das nossas vidas há um processo. E nós precisamos precisamos enxergar quando é o tempo de encerrar esses processos. Não é que Deus mentiu e nem que Deus mudou de ideia, mas é que há uma necessidade de vivermos novas direções, novos caminhos, novas atitudes, para vivermos um novo tempo que é a promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas. As misericórdias do Senhor, elas vão se renovando sobre nós todos os dias. E Deus é um Deus de novidades. Ele é especialista em mudar tudo, em criar coisas novas, em abrir caminhos no deserto, em nos apresentar novas pessoas, em nos colocar frente a frente com oportunidades que antes pareciam ser impossíveis. E uma simples mudança, tudo pode acontecer. E às vezes ficamos presos em uma situação porque pensamos que foi Deus que mandou, foi Deus que me trouxe, foi Deus que me enviou. Sim, foi Ele que disse, foi Ele que te enviou, mas isso Ele te disse referente à temporada passada para a sua vida. Agora nós precisamos parar tudo e ouvir o que Deus quer dizer aos nossos corações para um novo tempo, o tempo que nós estamos orando. Discernir tempos e tempos é fundamental para a vida de mulheres sonhadoras. E é por isso que eu te pergunto, qual é a roupa que não te cabe mais? Ou quais são as roupas que não te cabem mais? É necessário entendermos que certos desajustes que nós vivemos não é punição ou esquecimento da parte de Deus, mas é o Senhor evidenciando que certas coisas estão apertadas ou estão muito largas. E que independentemente de como esteja, ou está muito larga ou muito apertada, nós precisamos tomar uma decisão. Ou trocamos, ou permanecemos em um lugar desconfortável. Mas se você escolher permanecer, você vai precisar entender que não poderá cobrar Deus nada mais para frente. A vida é feita de escolhas e nós precisamos entender que não encerrar ciclos é uma escolha. E eu pergunto e falo sobre isso, amadas, porque precisamos sentir desconfortáveis diante das necessidades de mudanças. Somente assim nós seremos seres humanos que conseguem, diante das situações que nos pressionam, a tomar as decisões certas. E eu também quero te encorajar, e muito, a pensar nos propósitos de Deus para a sua vida. E existem propósitos de Deus para as nossas vidas que são eternos, como a salvação, o amor do Senhor por nós, o nosso relacionamento com Deus, são propósitos eternos. Mas existem os propósitos e direções que, como eu disse no início, são as direções temporárias. São as vontades do Senhor para as nossas vidas que vão nos levando, degrau por degrau, para novos lugares, novos tempos, novas situações, até que nós possamos chegar no lugar que Deus sempre sonhou que nós estejamos. Se Deus quer te levar para um lugar específico, Ele vai te conduzir detalhe por detalhe. Em outras palavras, se Deus te deu um grande sonho, Ele vai permitir você viver esse sonho com a roupa certa, preparada, capacitada, com as suas raízes sólidas, com a unção certa para a próxima temporada da sua vida. Com o tecido novo, combinando com o tecido novo, com o vinho novo, fermentando em odre novo. E é na proporção que os processos acontecem que vamos crescendo. E que de tempos em tempos o Senhor nos veste com roupas novas. E Ele vai nos capacitando, nos alinhando, trocando as ferramentas, ensinando os novos caminhos, colocando novas habilidades, nos fazendo perder o medo de romper certos limites.
nos dando mais ousadia, nos ensinando até mesmo a sermos mais cara de pau, ou seja, usando palavras mais bonitinhas, de tempos em tempos o Senhor vai nos ensinando a sermos mais resistentes e resilientes. Deus vai nos ensinando lições mais maduras, tudo no tempo certo, de acordo com o que a gente consegue ir digerindo das novidades da parte do Senhor. Ou seja, de tempos em tempos, Deus vai nos vestindo de roupas novas. Roupas que são suficientes e necessárias para as outras fases das nossas vidas. E nessa condução do Senhor, em cada momento das nossas vidas, Ele vai nos revelando os propósitos dele. Na verdade, os processos são cheios de propósitos e viver é isso. Viver é viver vários processos do Senhor. Essa é a vida. E encerrar ciclos e começar novos ciclos é vida vivida. Eu gosto de falar isso, vida vivida. Todas as vezes que você cumprir um propósito, ele vai te conduzir para um novo tempo. Só que muitas vezes nós temos um plano e Deus outro. Na nossa visão ainda temos que cumprir muitas coisas, mas para Deus já é tempo certo de encerrar ciclos. E a nossa grande dificuldade é entender quando é a hora de viver um novo tempo e abrir mão da velha roupa que já não nos cabe mais. Desejar um novo tempo é mágico. Todo mundo quer viver algo novo, mas o que quase ninguém está preparado é para abrir mão daquilo que se tornou na sua vida uma rotina e que não é mais parte da sua missão e que não te dá mais impulso para viver um novo tempo. Era apenas um propósito temporário. Ainda não é o lugar de chegada, ainda não é o cumprimento do seu propósito, ainda não são as pessoas que vão incendiar a sua missão e dividir com você um propósito de vida. Embora amemos as pessoas, precisamos entender que elas também têm um propósito, que muitas vezes elas vão precisar encerrar ciclos com a gente. Forçar a nossa permanência na vida de pessoas que precisam encerrar o ciclo delas conosco é prejudicial tanto para elas quanto para a gente. E tudo bem. Ou seja, às vezes também vamos precisar encerrar ciclos que nem são nossos ciclos. E precisamos estar preparadas para ver pessoas que amamos sendo levadas por outros caminhos diferentes dos nossos. Por isso nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Porque é por não sonharmos os sonhos de Deus que ficamos paralisadas eternamente em lugares de passagem, querendo prender pessoas nas nossas vidas, queremos estar na vida das outras pessoas, porque nós não conseguimos compreender que na próxima estação está as novas experiências com o Senhor. Está as novas lições que nós precisamos entender para ir nos equipando, né, ao longo da nossa vida. E quando nós não temos essa percepção daquilo que Deus sonha para as nossas vidas, nós queremos agarrar tudo aquilo que a gente pensa ser essencial para o nosso viver. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei uma blusa com a estampa do meu cantor preferido na época. Eu amava aquela blusa. Amava tanto que eu usei ela poucas vezes e guardei. Guardei ela para eternizar aquela blusa com a foto do meu cantor preferido. Coisas de adolescente. E anos se passaram e eu fui faxinar as gavetas do meu guarda-roupa. Um dia encontrei a camisa da mesma forma que eu deixei ela anos atrás. Ela já não me servia mais e o cantor já nem era o meu cantor preferido mais. Eu pensei até em continuar guardando a blusa, sabe? Como lembranças de um tempo bom da adolescência. Mas será que valeria a pena guardar uma história que já não era mais parte de quem eu queria ser no meu futuro e quem eu também nem era mais naquele presente? Eu não servia mais naquela blusa, eu já tinha engordado muito. Eu nem sabia mais o paradeiro daquele cantor e eu nem era mais fã dele. Abrir mão daquela blusa me trouxe uma sensação de perda muito grande, porque com ela foi embora também, foi pro lixo os CDs, os DVDs, os pôsteres, os ingressos dos shows, as fotografias do cantor e a gaveta ficou até vazia. E hoje, essa gaveta, que antes era ocupada pelas memórias do meu ex-cantor preferido, é a gaveta que eu guardo as anotações dos meus devocionais. Esses devocionais que muitos deles estão se tornando vídeos aqui no YouTube. Ou seja, estou guardando na gaveta que antes era ocupada pelo ex-cantor favorito as minhas ferramentas para cumprimento de um propósito. Se eu não tivesse jogado fora aquelas memórias do passado, o passado ia ficar bem guardado e as minhas anotações jogadas em qualquer canto.
Ou seja, para uma nova Ju ter onde guardar suas novas memórias, as coisas antigas precisaram sair daquela gaveta. Isso me faz refletir muito toda vez que eu preciso encerrar algum ciclo assim. Eu penso comigo mesmo, Ju, o que é que você está guardando nessa gaveta chamada coração? Que roupa é essa que você está forçando entrar ou que você sabe que ela não te serve mais, mas você insiste em guardar ela como uma recordação de um tempo que você não mais vive e nunca mais vai viver? Todas as vezes que eu me sinto desajustada em alguma situação da minha vida, sinto que uma roupa que era até boa para o uso, mas que não me serve mais, precisa ser descartada, encerrada de ciclo na minha história. Talvez essa roupa, ela é boa ainda para uso, mas ela não me serve mais. Ela fica bonita em outra pessoa, mas não mais em mim. E forçar a entrar nessa situação pode me prender a lugares que não me cabe mais. E até brigar brigas que não são da minha ossada. Tantas coisas, amadas, acontecem o tempo todo em nossas vidas que nós já não somos mais as mesmas. Então não é de se assustar que algumas roupas, ou seja, que algumas situações que antes eram o encaixe perfeito da nossa história, hoje já não nos cabe mais. Algumas roupas nossas não nos cabem mais, não ficam mais boas em nós, mas nos outros é o encaixe perfeito. Então precisamos discernir os lugares, os tempos que não nos cabem mais, que não nos comportam mais e deixar com que outras pessoas fluem nesse lugar. Não é porque Deus quer nos tirar de um lugar que aquele lugar é um lugar amaldiçoado, que é um lugar que não é de Deus, mas significa que precisamos também entender a necessidade de desocupar esses lugares para que outras pessoas possam florescer. E onde para nós é terra seca, para outras pessoas torna-se terra fértil. Da mesma forma, queremos chegar em grandes lugares que Deus ainda não nos vestiu com aquela roupa. Queremos burlar regras, pular algumas etapas, chegar no propósito sem processo. Nós queremos aproveitar de alianças, fazer networking, para a gente justamente chegar em lugares que ainda não é o tempo de Deus, que ainda não é o tempo que Deus quer que a gente floresça naquele lugar. E Ele só permite a gente enxergar a terra prometida de longe. E aí a gente já quer ir para aquele lugar, encerrar ciclos fora do tempo e já burlar todas as regras para acelerar e chegar naquele lugar logo, mas Deus ainda não nos vestiu com aquela roupa certa. As roupas, a gente vive os dois extremos, né? Das roupas antigas que podem até ser boas, mas que não nos servem mais, como também a necessidade de querer chegar em alguns lugares com roupas que ainda não nos foram dadas. E nós precisamos, em todas as situações, ficarmos atentas àquilo que Deus nos diz. Esse devocional, ele é um chamado ao secreto. Ele é um chamado para que nós possamos criar raízes no Senhor, perguntando para Ele o tempo todo: Deus, e agora? E aí? Qual é a sua vontade, Jesus? E eu acho muito bonito a forma como Jesus fez com os discípulos. Jesus os revestiu de poder para que eles pudessem viver um propósito que mudaria a vida das pessoas que eles jamais pensaram conhecer e também mudou a vida deles. E permanecer com a roupa apertada, que não nos cabe mais, está nos impedindo de conhecer Jesus profundamente, ao ponto dele mudar as nossas histórias, e também está impedindo com que uma geração de pessoas conheçam Jesus através da nossa história, através daquilo que ele tem nos confiado. Esse devocional de hoje, ele quer te encorajar a sonhar os sonhos de Deus e entender que é hora de viver novos tempos. Por isso que o tema do devocional é sobre encerrar ciclos e desfazer de roupas que não nos cabem mais. E eu também quero que os seus olhos se abram para o perigo de querer viver novas coisas vestidas de uma roupa sem unção, ou também de querer chegar em lugares de propósito sem a roupa certa. Eu quero te encorajar a olhar para o encerramento de ciclos não como uma morte, como um luto ou algo do tipo, mas olhar para o encerramento de ciclos como algo natural da vida. Pessoas estão o tempo todo encerrando os seus ciclos. Talvez seja no lugar novo que você está tanto protelando chegar,
que está as respostas das suas orações. Então, amada, se você está com medo de encerrar ciclos, vai com medo mesmo. Depois do encerramento de ciclos, vem as expectativas dos lugares novos, dos tempos novos. E Jesus vai acrescentar muitas e novas dosagens de amor, de amizades, de novas experiências, de novas portas abertas que você nunca imaginou transicionar. Olhe como algo bom os encerramentos de ciclos e sonhos de Deus em tempos novos que Deus quer te mostrar no meio do caminho do deserto. Jesus vai criar vínculos novos. Ele vai nos dar amigos novos. Ele vai nos apresentar a novas experiências, a novos amores para quem espera novos amores. Ele vai nos apresentar a uma família nova, a novas festas, a novas conversas. E o que ficar para trás não é descartado. Mas nós precisamos entender que encerrar ciclos é olhar para o céu e dizer assim: até aqui o Senhor me sustentou. E se eu insistir em ficar até aqui, eu vou estar sem a direção de Deus, e isso não vai dar bom. Você pode estar perdendo grandes oportunidades de estar em outro lugar e florescendo e recomeçando algo que Deus planejou sob medida só para você. A roupa que não te cabe mais é este devocional Florescer, que quer que você se sinta estimulada a gerar um testemunho através da palavra do Senhor. E nós ficamos por aqui. Até o próximo devocional.